Começar com King 1, né? O King é o nome dado para as escamas cintilantes, né? Tanto dourado quanto prateado, e geralmente pega aí 2 a 3 linhas de escamas no dorso do peixe. Quanto mais pegar, melhor. O King, o ideal é que seja uniforme, né? Contínuo e que tenha bastante brilho. E aí no King 1, né, são inclusos as variedades de Koha, Taisho, Showa e o Tsurimono. Aqui exemplos aqui de alguns Kohakos. Este Kohaku em especial aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, é um Ginbin diferente dos outros, tá? Esse aqui é o chamado Paro Ginbin ou Ginbin Pérola, são formas de bolinha, né? Agora os outros são os Daya Ginbins, que é o formato de diamante, né? Tem uma outra variação que é o Betagin, que aí é um Ginbin que pega a escama toda. Ela é uma escama espelhada, também muito bonito. Aqui mais alguns exemplos de Ginbin, todos Kohakos. Logicamente no julgamento, a primeira coisa a ser vista a organização das escamas Ginbins, a sua uniformidade, a quantidade, né? Se possui falha ou não, se possui algum desalinhamento, né? Não esteja assim, bem alinhado. E depois é questão das estampas, né? Se é um Kohaku, vai pedir que seja, vai acompanhar o julgamento de um Kohaku também. Então tem que colocar na balança os dois lados e ver o que é mais agradável. A primeiro ponto é o Ginbin, mas depois vai ser julgado como Kohaku, né? Nesse caso, apesar do Ginbin estar lindo, ele precisa ter uma estampa de Kohaku. O próximo caso aqui são os Taishos e os Tsurimonos, né? Neste Taisho aqui em especial, aqui pela foto, tá? A gente vê aqui uma falha aqui, né? Uma descontinuidade, aqui também não, né? Falta um pouco de brilho. Agora no sumi, geralmente onde tem o sumi acaba cobrindo a escama cintilante. Por isso fica, eu não diria falhado, né? Mas é comum, isso vai acontecer sim. Então aqui no Ryutsuri a gente consegue perceber bem onde é laranja tem o Ginbin, e no Shiro aqui também, da mesma maneira. Onde é o branco a gente vê as escamas Ginbins, mas onde é o preto não. Esse peixe até precisa sair um pouco mais de preto aqui, mas com certeza vai aparecer mais alguns Jirotsuri Ginbins, né? Aqui tá bem uniforme, né? Esse também bem uniforme. Esse já um pouquinho falhado, né? Não tá tão uniforme quanto esses dois. Aqui um pouco de Shiro e um pouco de Showa, né? E aí, independente da variedade, se é um Showa, tem que ter as características do Showa, né? Tem que tentar seguir o padrão deles para poder aí alcançar no julgamento um lugar melhor, né? Então, primeiro o Ginbin, você vê que o Ginbin aqui é bem uniforme, aqui nem tanto, aqui parece estar um pouco falhado, não está alinhado, né? Então tudo isso conta na hora do julgamento. Aqui é mais só para mostrar, né, um mesmo Showa na realidade, só que esse ainda o preto não estava bem definido, e aqui já depois que o sumi, né, o preto definiu bem, né? Mais alguns Showas, praticamente todos com um Ginbin bem bonito, né, bem alinhado, sem falhas, bem uniformes, né? Aí o que vai variar de um para o outro é a definição do sumi, né? Tem alguns que tem o sumi ainda para subir, né? Como esse aqui do meio. Esse da direita não tem nada na cabeça ainda, mas tem cinza. Esse ainda aqui tudo acinzentado, né? Mas provavelmente vai subir o preto ainda. Então, fora o Ginbin, a gente tem que ver a variedade que pertence. Se é um Showa, tem que ver as características do Showa, né? Para ser julgado. Aqui mais um pouco de Showa, também com os Ginbins bem uniformes, né? Bem bonitos. Aqui falando sobre um pouco dos becos, né? Beco é uma linhagem de Taisho, né? Saiu da criação, né? No desenvolvimento do Taisho Sansho, né? Saiu os becos, Shirobeko, o branco, né? Akabeko e também temos a variedade de Kibeko, né? Em regra geral, o beco não deveria ter o preto, né, sumir na cabeça. Mas se for
uma pequena mancha não prejudicar o equilíbrio, né, do sumi pelo corpo, pode ser que até ajude, né? Então, não necessariamente o beco ou até o taisho que tenha preto na cabeça vai ser desclassificado ou perder ponto. Então aqui alguns exemplos de beco, né? Shirobeko. Shirobeko é o fundo branco, né? Com as manchas pretas, né? O branco, de preferência que o branco da cabeça seja próximo ao branco do corpo. Quanto mais branco, melhor, né? E o sumi, quanto mais preto, melhor, e que seja bem agrupado, né? Este aqui da direita, o sumi já está bem mais definido que os outros, né? Este aqui tem a gente chama de tedima, né? A linha preta nas nadadeiras, que é bem desejável. Tem na nadadeira caudal também, e aí tá bem equilibrado, né? Agora este do lado esquerdo ainda falta definição do sumi, né? O sumi ainda não está 100% definido, né? É um beco mais leve, né? Menos carregado, né? E deixa eu ver se tem algum outro aqui. Não, aqui não. Este também ainda falta aparecer. Esse aqui já tem um sumi na cabeça, que a gente chama de nuca, né? Que não vai atrapalhar no julgamento, né? Este aqui a gente consegue ver algumas escamas do guindim, como eu tinha falado. Como tem poucas escamas de guindim, concorre como a variedade, né, do peixe, que aí nesse caso é o beco. Porque se esse peixe for competir no guindim, ele vai, assim, infelizmente não vai ganhar nada, porque tem pouquíssimo guindim, né? Aqui mais alguns becos. Aqui, deixa eu ver aqui. Esse aqui, né? A cabeça já é um pouco mais amarelada, que não é tão desejável. E temos aqui, ó, alguns pontinhos que não ajudam, né? A gente chama de sujeirinha que tem. O ideal é que o preto seja bem agrupado. Se não tivesse esses pontinhos, né, seria bem melhor. E também a cabeça, né? A cabeça, tipo, se possível, mais claro possível, né? Mais próximo a cor do corpo. E aqui neste aqui a gente vê que tem um fundo cinza aqui, que não definiu ainda, mas também, assim, acho que não atrapalharia tanto, mas esse preto aqui até o pedúnculo, né, ligando a nadadeira caudal, esse aqui atrapalha um pouco, né? Isso aqui dá sensação de muito carregado, né? O ideal é que, como no corraco, tenha uma faixinha branca, né, entre a nadadeira caudal e o pedúnculo. Aqui o acabeco, né, o fundo vermelho e com as manchas pretas, né. O ideal é que todas as nadadeiras sejam vermelhas e até a barriga seja vermelha. Aqui temos alguns exemplos e já podemos ver que neste acabeco aqui já as nadadeiras são brancas, né? As pontas, né? Vamos dizer assim, as pontas das nadadeiras são brancas, tanto a caudal quanto as peitorais, neste também, mas não deixa de ser um acabeco, tá? Esse aqui a gente consegue ver o preto na cabeça, mas o que incomoda mais é o shimi, né? Esses pontinhos pretos aqui, ó. Mais alguns acabecos, né? Esse aqui também com as pontas das nadadeiras brancas. Não é tão ruim, né? O ideal é que tivesse mais completamente o vermelho tomado pelas nadadeiras, mas não tem tanto problema. Aqui um Kibeko doito, né? O corpo amarelado com preto, só que esse aqui já de uma qualidade inferior, né? Tem bastante shimi, o preto não tá bem definido, né? Não tá. Essa foto aí é mais apenas só para ilustração. Agora falando um pouco dos asages, né? É uma das variedades que originaram os nishigois, e é dividido em dois, né? Narumi asage, que são os asages mais claros, e o gunjo asage, os asages mais escuros. Aqui os gunjo asages, né? Uma tonalidade mais cinza escura, tá?
O que a gente olha nos asagues? Ordenação das escamas, né? Se está bem alinhado, e também o desenho das escamas, né? Você vê o contorno das escamas. Isso é bem importante a gente ver nos asagues. Quanto ao vermelho, né? Pode ter menos vermelho como este, ou ter mais vermelho como este. Tem uns que são mais vermelhos que este ainda, tá? E não ter o chimi, né? As pintinhas pretas, que também não é desejável. Aqui são os narumi asages, são asages mais claros, né? Um azul claro. Aqui, né, a gente vê que é um tom mais claro. Desses dois também. E aqui também é um narumi asage, só que aqui é uma curiosidade, né? Quando o peixe tem essa lateral azul, tem uma faixa branca entre o vermelho e o azul, é chamado de taki asagi, né? Taki em japonês é uma cachoeira, né? Uma cascata, né? Então é a imaginação, né, do japonês. Então é mais difícil, né, de você ver isso. Geralmente do azul já vai direto pro vermelho, mas quando tem o branco fica bem mais elegante e é mais difícil de aparecer esses taki asages. Indo para os chussuis, né? Agora é um asage, só que de couro, né? Aí o que a gente olha nos chussuis são as escamas no dorso, né, do peixe, né? São 2 linhas de escamas, né? Que o ideal é que estejam alinhadas, uniformes, bem organizadas e que não tenham falhas, tá? Aqui aí tem várias tonalidades, tem os que tem manchas em cima, né? Esse aqui não é um Hana Shusui. Hana Shusui, Hana quer dizer flor, né? Então ele deveria ter manchas dos dois lados e assim de 2 a 3 de cada lado, né? 2 a 3 manchas. Aqui também outros Shusuis, né? Aqui a gente vê bem o alinhamento das escamas. Deixa eu ver aqui. Aí tem os Shusuis, tem essas faixas vermelhas também, né? Aí é questão de gosto, né? Não tem problema se tem aqui, ou se é uma faixa ou não, né? Mas preferência que seja limpo, né? Deixa eu ver aqui se tem aqui, ó. Este Shusui aqui a gente vê uma escama fora aqui e uma escama fora aqui da linha, né? Que a gente chama de Mudagoke, né? Uma escama que não está indesejável, né? Ele vai perder ponto, né? Por esse motivo. Então, observar bem aí na hora da escolha dos Shusuis. Agora, indo para os Kujako, né? É o Koromo com fundo metálico, né? Ou traduzindo pavão, que representa aquele desenho da pena, né? Do pavão. No Kujako, o que a gente vê também é a distribuição do desenho do laranja, do vermelhado, né? Como num Kohaku. É muito parecido com um Kohaku, só que a questão da estampa, né? Na maioria das variedades a gente vai acompanhar o equilíbrio das estampas igual ao Kohaku, tá? E nesse caso a gente vê também o brilho, né? Tanto da escama quanto da cabeça, tá? Este aqui tem uma cabeça mais limpa. Esse aqui você já vê aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver um escurecimento na cabeça, tá? Esse também tem um pouquinho aqui. Esse falta um pouco de brilho aqui nas escamas, um pouco da definição das escamas aqui na mancha laranja. Este aqui tem um pouquinho de laranja na ladeira caudal. Nos Hikari, né? Hikari Moyomono, Kujako, Hikari Utsuimono, assim, não se perde tantos pontos quanto num Kohaku,
não taxa ou não showa, né? Mas é lógico, se não tiver, é muito melhor. Aqui, este jaco aqui, a gente consegue ver bem o desenho das escamas, né? Desenho muito bonito das escamas, o brilho da cabeça, o brilho das escamas, né? Nesse aqui a cabeça é limpa, tem um pouquinho da mancha escura aqui, só que do corpo ele acaba escurecendo demais e a gente não consegue ver o desenho, né, das escamas. Este aqui da ponta a gente vê muito, o shimino é muito pontos pretos, fora essas manchas pretas que prejudicam um pouco também. Este também é bonito, mas tem a manchinha preta. Essas manchinhas pretas tem casos que ela some, né? Ela pode limpar, a gente chama de que fala que pode limpar. Mas alguns cujacos, né? Tem alguns que são já puxados bem pro vermelho, né? Bem pro vermelho. Este aqui, apesar de ele ser um pouquinho careca, né? Acompanhando o julgamento de Kohaku, né? O Kohaku, o ideal é que a mancha venha até a linha, no mínimo, né? Na linha dos olhos. Esse vem um pouquinho atrás, mas em compensação, o desenho das escamas é espetacular, né? Então, é por isso que cada peixe a gente tem que ver a beleza que ele tem, né? E mesmo sendo careca, às vezes ele pode competir e até ganhar, né? Por ele ter pontos fortes, porque nenhum peixe vai ser perfeito. Então, desde que tenha um padrão, desde que apresente uma beleza, ele sempre vai ter uma chance aí de ganhar.